Os grupos que sofreram com a Shoah, como os judeus, os LGBT, os ciganos, os perseguidos políticos, os negros, eles têm a obrigação e o dever moral de lutar contra os genocídios que acontecem hoje. Os genocídios que acontecem hoje não são diferentes no conteúdo, eles podem ser diferentes na forma. E claro que cada momento histórico é mas no conteúdo, na questão da intolerância em relação à diversidade, da intolerância religiosa, sexual, da ideia do absolutismo, de que só se pode pensar de um jeito. Eu acho que a gente precisa combater sempre. E a única forma que a gente tem de honrar a memória da Shoah é usar isso para combater o que acontece hoje. A gente não pode mais fazer nada com o que aconteceu no passado. Então, a gente tem que fazer hoje, no nosso tempo. O ensino do Holocausto, ele precisa buscar produzir uma memória ativa do Holocausto. Então, se a gente se preocupar muito com a questão da história, que os historiadores já fazem e que, obviamente, tem a sua importância inegável, a gente talvez perca algo que é mais central, que é a necessidade de produzir uma memória ativa para os dias de hoje. Então, esse ensino ele precisa fazer acontecer uma conversa entre o passado e o presente. Né? De que forma a gente vai usar as lições do passado como uma ferramenta para atuar no presente? De que forma vai se estabelecer essa conversa entre passado e presente para construir de forma ativa? Né? É muito fácil ficar num lugar passivo em relação à história da Shoah, mas isso a gente não quer porque isso não produz o novo, isso não traz potência, isso não confere à pessoa um lugar de protagonista. A gente quer, ao contrário, que a pessoa entenda que ela ocupa um lugar de responsabilidade em relação a essa história. Eu não posso imaginar uma visão histórica que dissocie o Holocausto do nazismo. O processo que levou ao Holocausto ele é fundamental para entender a complexidade de tudo que aconteceu. O nazismo a gente sabe que foi uma construção de anos e que de 33 a 39 foram anos fundamentais para construir a possibilidade da existência de um Reich, a possibilidade da eleição do Hitler, a possibilidade dos judeus passarem a ser vistos como seres menores. Quer dizer, teve um grande trabalho de desconstrução dos judeus e das outras minorias que sofreram o Holocausto para chegar na possibilidade da existência do Holocausto. Então, Hitler ele não chegou lá dizendo que ele ia fazer tudo que ele fez depois. Ele, de fato, foi enxergando a possibilidade a partir de tudo que ele construiu naquela sociedade alemã, por sinal, uma das mais cultas daquele momento histórico. A questão de discriminar o nazismo da Shoah, ela empobrece muito a compreensão do Holocausto. O Holocausto foi um fenômeno complexo e que, se a gente quiser entender ele na sua profundidade, a gente precisa levar em conta todas as variáveis que estavam operando naquele momento histórico. E eram muitas. A gente tem uma tendência de querer simplificar as coisas, de querer transformar até a Shoah numa questão de vítimas e opressores, mas ela é muito além disso. Entre vítimas e opressores existem toda uma gama de pessoas que preenchem esse espaço e que também foram importantes agentes nessa situação. Então, se a gente quer de fato entender, a gente precisa ter uma leitura mais sofisticada, uma leitura das nuances e, como diz Primo Levi, uma leitura da zona cinzenta,
né, essa zona cinzenta que fica entre vítimas e opressores e que era ocupada por milhares de personagens. Então vamos falar disso, vamos entender essa profundidade, só assim o debate pode ficar interessante. Eu acho que o campo de concentração ele é um lugar de produção de experiências traumáticas. Ele não é um lugar de ensino a respeito dos direitos humanos. A gente não pode exigir que as pessoas que estavam lá nos campos e que saem de lá com experiências traumáticas, que muitas vezes deixam marcas profundas no psiquismo dos sujeitos, a gente não pode querer que ele dê conta de tudo. Ele tem que dar conta dessa história individual. Agora, no campo da memória coletiva, aí sim, acho que a gente tem muito a fazer. E muito a fazer significa retirar essa memória do lugar do traumático, que engessa, que paralisa, que congela a memória e deixa ela rígida, paralisada, e trazer ela para um campo de uma memória mais ativa, onde as questões têm condições de ganhar novas circulações. A gente pode se entender como parte de uma história que não acabou. A gente está continuando a escrever uma história que começou há muito tempo atrás, que passou pelos campos, e a gente é a continuidade. Então, acho que sim, as novas gerações devem aprender as lições do Holocausto. E sim, elas têm condições de reescrever essa história. O ocorrido nessa semana com o secretário Roberto Alvim tem que acender uma luz vermelha muito grande para todos nós. Alguém acreditou no Brasil de 2020 que era possível plagiar Goebbels a som de Wagner. Gente, isso é muito sério e eu tenho falado muito e com muitas pessoas que a gente... Agora não são nem sinais que a gente está vendo, agora tem uma coisa gritante, agora tem uma coisa escancarada de plágio. E é nossa obrigação se posicionar em relação ao que está acontecendo no Brasil hoje. Eu passei o dia de segunda-feira nauseada, angustiada, trabalhando com aquele sentimento de que a gente estava vendo algo que eu não esperava ver com essa cara no Brasil hoje. É um fantasma que ressuscita. E acabei o dia percebendo que muitas pessoas já estavam muito tranquilas, porque afinal ele já tinha sido demitido, o secretário tinha sido demitido, então qual era o problema? Eu não penso assim de maneira alguma. O problema é que o secretário achou que era possível e ele fez. Ele foi demitido, mas ainda não punido, talvez seja, talvez as coisas estejam sendo apuradas, mas para além disso, acho que a gente não deve terceirizar a nossa responsabilidade em relação a esse assunto para as nossas instituições religiosas e nem para ninguém. Acho que cada um tem uma obrigação de lidar com essa questão, de falar com as pessoas que estão à sua volta, com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu familiar e chamar atenção para o absurdo disso. A gente não pode deixar isso passar e virar notícia velha, porque aqui, no dia seguinte, tudo vira notícia velha. Então, não podemos. Isso é uma notícia muito nova, muito grave, muito forte, e a gente tem que aproveitar esse momento para fazer o nosso trabalho. E o trabalho é de cada um de nós, e que a gente pense qual é a posição que a gente quer tomar em relação a esse tema tão grave.